Shalom, graça e paz. Aqui nós estamos para o nosso segundo dia de propósito. Uma vida com propósito, baseado então aqui no livro do Rick Warren, onde nós estamos aprendendo a descobrir o nosso propósito. No dia anterior, nós entendemos que nós não somos o foco, que Deus é o foco sobre a nossa vida. Você deve ter feito uma reflexão, você deve então ter aprendido um pouco sobre isso e decidido algumas mudanças em sua vida e em sua história. Assim nós vamos romper, assim nós vamos avançar e prosseguir para o caminho daquele que tem todas as coisas. Dia 2, nós vamos falar sobre você não é um acidente. Eu estou lendo o livro e estou explicando alguns pontos nesse texto, para que assim fique, que nós não perdemos então a essência daquilo que o Rick Warren então escreveu há anos atrás, que tem mudado e transformado a vida de milhões de pessoas por todo o mundo já. Então você não é um acidente. Isaías 44:2 diz assim: Eu, o seu Criador, você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de você nascer. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio em sua vida. Não é um acidente de natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Seus pais podem não ter planejado, mas isso já estava nos planos de Deus, você estar aqui nessa terra. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando nesse exato momento por acaso, ou por sorte, ou destino, ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Salmos 138:8. Então o Senhor, Ele cumprirá os seus propósitos para comigo. Ele determinou cada pequeno detalhe de nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu seu biotipo, cor da pele, seu cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente no jeito que Ele queria. Também determinou os talentos naturais que você possuía e deu-lhes uma personalidade singular. Você é único. A Bíblia diz: Tu me conheces por dentro e por fora. Que palavra poderosa! Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido. Do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me vistes crescer, desde a concepção até então o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Salmos 139, versículos de número 15. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora de seu nascimento e o seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato de seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro. Salmo 139, 16. Você não é um acidente. Bata no seu peito e diga: eu não sou um acidente. Deus planejou eu estar aqui nessa terra. Amém? Deus planejou o lugar em que você nasceria e onde você viveria para o propósito dele. Sua etnia, nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe
por acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Atos 17, versículo 26. Nada em sua vida é arbitrário, tudo tem um propósito. Você crê que Deus te formou por um propósito? Você crê que Deus te planejou para estar aqui nessa terra? Ou você acredita que você é obra do acaso? Surgiu, caiu da cegonha, veio então por acaso, seus pais erraram e você então chegou? Nada disso. Deus planejou a sua existência. Você está aqui para cumprir um propósito de Deus. Deus estabeleceu sua etnia, sua personalidade. Deus colocou então sobre você então um lugar para você estar. Por isso que tem gente que está em uma cidade e não dá certo nessa cidade. Tem pessoas que estão então em um trabalho e não dá certo nesse trabalho, porque Deus planejou você para estar em outro lugar. Mas você, talvez por teimosia, está ali achando que está tudo certo, mas não é verdade. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria, independente da circunstância do seu nascimento. Quem fosse os seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo. E não importa como sejam seus pais, se são bons, ruins ou indiferentes. Ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para então formá-lo. Talvez você é uma pessoa revoltado com seus pais, achando que o seu pai te abandonou, achando que sua mãe te abandonou. Tudo isso foi um propósito. Algo especial aconteceu, porque quando Deus uniu essas duas pessoas, foi para que eles pudessem então, seus DNA, os seus genes pudessem juntar e formar você, exatamente como Deus planejou que você então fosse formado. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos seus pais, não foram um imprevisto para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Mas Deus nunca fez nada acidentalmente e jamais comete erros. Deus não comete erros. Ele tem um motivo para tudo o que concebe. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos. Por meio desse amor, Efésios capítulo 1, versículo de número 4. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Ele projetou o meio ambiente desse planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão de seu amor. E que há de mais precioso em toda essa criação? A Bíblia diz: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Tiago 1,18. Isso demonstra quanto Deus nos ama e nos aprecia. Deus te ama. Deus estabeleceu um plano na sua vida. Você não é um acidente. Você não é obra do acaso. Você não caiu de paraquedas nessa terra. Deus tem um propósito na sua vida. E a partir do momento que você descobrir esse propósito, a sua vida vai mudar. A sua alegria e o seu gozo será completo. Talvez você está indefinido ainda no seu propósito. Talvez você está então em xeque sobre a sua vida. Deus tem um plano
de uma forma extraordinária para você e para a sua família. Ele te projetou, Ele te planejou e Ele quer estabelecer em você e a você todas as coisas. O Senhor não age de forma aleatória, Ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas então aprendem sobre o universo, mais percebemos quanto ele é singularmente adequado à nossa existência. Feito sob medida, com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. Deus criou tudo. Deus criou os céus e a terra, todo esse organismo vivo, para poder então beneficiar a minha vida e a sua vida. Nós estamos aqui por um propósito, e esse propósito há de se cumprir. Você não é um acidente. O Dr. Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, concluiu: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. Todos eles têm falado, têm anunciado que foi criado para isso. Por que Deus faria tudo isso? Por que Deus criaria então tudo isso? Por que Deus estabeleceria tudo isso? Para nós, por nós. Amém? A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes. Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas formou para ser habitada. Isaías 45, 18. Por que Deus fez tudo isso? Porque o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor? Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. É sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. Deus te fez para você amá-lo e para que Ele pudesse amar você. Deus te amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Imagina tamanho sacrifício esse, de Deus entregar seu Filho para morrer por nós. Meu Deus, isso é muito forte. É algo muito poderoso, onde nós precisamos entender que Deus tem os seus planos para a nossa vida. Nós não somos um acidente. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes, causados por algum evento cósmico aleatório. E você poderia parar de ler esse livro agora, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado, nenhuma esperança seria então alimentada, para além de nossos deveres ou anos nesse mundo. Se Deus não tivesse formado por um propósito, se Deus não existisse, para que nós estaríamos aqui? Para que essa terra teria sido formada? Para que nós acordaríamos e dormiríamos 24 horas no dia? Nós teríamos então 30 dias, 31 dias no mês? Faz sentido. Tem um propósito especial. Mas há um Deus que o fez por uma razão. Aleluia. Assim a sua vida tem um significado profundo. Descobrimos esse significado e propósito divino somente como tomamos Deus como ponto de referência de nossa vida. Deus é o ponto de referência da sua vida? Se Deus for o ponto de referência da sua vida, vai fazer sentido você procurar o seu propósito. Se você crer que Ele é um ser supremo, que tem então domínio sobre as coisas, e que Ele estabeleceu você para cumprir um propósito,
aí então fica fácil, ou fica melhor, fica mais real nós procurarmos e buscarmos isso. E ele continua dizendo, Romanos 12:3 diz assim, o único modo de nós entendermos e pelo que Deus faz por nós, não pelo que somos e o que fazemos por Ele. Vemos essa verdade expressa nesse poema de Russell. Deus, Ele tem os seus pontos. Deus, Ele tem os seus planos. Deus, Ele estabeleceu nós. Nós fomos então estabelecidos nessa terra para Ele, por Ele, né? Entregar tudo isso a Ele. O poema diz assim, você é quem é por uma razão. Parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que ele determinou. Seus pais foram por ele escolhidos, e não obstante a sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou a sua dor, mas foi isso, permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é, amado, porque há um Deus e eis a razão. Você entende esse poema? Você entende essa história? Você não é um acidente. Muitas pessoas ficam olhando e falando assim, poxa vida, viu? Por que eu nasci? Por que eu vim aqui nessa terra? Você veio para cumprir um propósito. Deus lhe ama tanto que Ele te planejou, Ele te teceu, Ele te organizou no ventre materno. Com as suas mãos Ele formou. Com as genéticas que Ele precisa de você aqui nessa terra, Ele estabeleceu. Preste atenção no que eu vou te falar. Essa vida, essa terra, sem você, sem o seu caminhar aqui, não seria a mesma. Nós não vamos conseguir mudar o mundo. Mas se nós decidirmos mudar a nós mesmos, encontrarmos o nosso propósito, nós vamos contagiar as pessoas que estão ao redor. Pare de viver uma vida frustrada, cabisbaixo ou decepcionado. Saiba que é um plano estabelecido por Deus, para a sua vida e para a sua existência. Então, vivamos o processo do Senhor. Vivamos os planos do Senhor sobre a sua vida. E assim caminharemos na direção do Todo-Poderoso. Encerramos então o nosso dia 2, tá? O segundo dia do nosso propósito de 40 dias. E o pensamento sobre o seu propósito de vida e o tema para a sua reflexão é: você não é um acidente. Diga aí comigo, eu não sou um acidente. Bata no seu peito e diga, eu não sou um acidente. Bata novamente e diga, eu não sou um acidente. Esse é um ponto de reflexão. E o versículo para que você memorize está em Isaías 44:2. Eu sou seu Criador. Você estava sob os meus cuidados antes mesmo de nascer. Ele é o nosso Criador. Nós estamos sob os seus cuidados, mesmo antes de nascermos. Deus ele não enxerga o presente, o passado ou o futuro. Deus ele enxerga o todo do homem. E à medida que você então viveu, esqueça seu passado, quem você foi, ajuste quem você é, para você se tornar o que Deus planejou, trilhou, traçou para que você pudesse ser. Pergunta para você meditar. Sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas em minha vida
em minha personalidade, formação em aparência física, tenho tido dificuldade em me aceitar? Quando nós honramos e respeitamos a nossa história, quem nós somos de verdade, quando nós saímos de um patamar que não é a nossa vida e ajustamos as bases, quem nós somos, qual família nós pertencemos, qual cidade, qual estado, qual nação, quando isso tudo fica claro e objetivo para a nossa vida, nós começamos a ter então um ponto para caminhar e crescer em nossa existência. A grande dificuldade é as pessoas se respeitarem, se honrarem, aceitarem a vida que elas têm. Deus te formou assim. Talvez você tenha o cabelo enrolado ou liso, ou talvez até alguns cabelos já começaram a cair. Talvez você então é alto ou é baixo. Talvez você então tenha a pele branca ou tenha a pele negra. Talvez os seus olhos são castanhos, são pretos, são então verdes ou são azuis. Quem sabe? Aceite você da forma que você é. Olhe para o espelho e se vê você o máximo. Você é o espelho, a imagem, o que reflete a imagem do Senhor. E assim você será uma pessoa feliz e abençoada. Lembre-se sempre, você não é um acidente. Deus tem um plano na sua vida. Se você quiser então o resumo desse livro, vai aparecer o meu WhatsApp aí embaixo. Você pode entrar em contato comigo. Eu vou mandar para você através do WhatsApp, para que você possa então ler, memorizar e ter então esse capítulo do livro, para que você possa estar estudando e continuando. E não se esqueça, nós estamos em uma campanha, são 40 dias ininterruptos. Todos os dias eu vou estar aqui ensinando para você, lendo o livro, para não fugirmos então da origem, daquilo que Deus deu o projeto, e trazendo a realidade de hoje e alguns conhecimentos, e revelações que Deus tem para a nossa vida nesse momento. Eu quero orar por você. Pai, aqui nós estamos nesse momento. Eu oro, Senhor Deus, pela vida de cada uma dessas pessoas, vidas que talvez, Senhor, ainda não descobriram o seu propósito, vidas que pensam que são um acidente aqui nessa terra, pessoas que estão indefinidas, ou talvez até já definidas, mas querendo crescer e avançar sobre a sua vida. Papai, eu te peço, toma conta, Senhor, dessa situação. Entra com a providência, entra, Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, com a bênção, de uma forma especial, sobre a vida, sobre a casa e sobre a família de cada uma dessas pessoas. Que nós possamos viver e estar de uma maneira diferenciada e que cada um entenda que Deus os criou. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar. Se esse vídeo ou se esse áudio tem feito sentido e efeito para você, compartilhe, comente, envie para suas listas, para que mais pessoas sejam abençoados e descubra o seu propósito. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.